De volta para a gente comentar a grande conquista. E eu falei para vocês que podia dar a Dona Geni hoje à noite. E deu a Dona Geni, né? Inclusive com uma das maiores rejeições dessa temporada, né? Dona Geni teve 15,27% dos votos. Ela foi muito rejeitada. E eu já imaginava que a Dona Geni, de fato, ela não fosse permanecer no jogo. Primeiramente porque a Dona Geni, ela não jogou nada. A Dona Geni ficou ali na grande conquista, sendo protegida única e exclusivamente por causa da imagem de mais velha. Ela se colocou neste lugar de pessoa mais velha, ela se colocou neste lugar de uma mulher mais idosa, basicamente, porque ela tem 48 anos, então ela não é idosa, mas ela se colocou neste lugar de idosa. Então todo mundo lá dentro tinha um certo receio de apontá-la, tinha um certo receio de falar alguma coisa sobre ela, tinha um certo receio de falar alguma coisa dela. E aí quando ela era apontada, ela não gostava, ela chorava, criava milhões de confusões. Então, a partir daí, gente, eu já imaginava que a Dona Geni fosse ser a eliminada de hoje. Só que todas as enquetes e pesquisas estavam dando tudo embolado, igual como tá dando agora também, tá? Agora tá dando o Fernando e a Geni. Tem enquetes que tá dando o Fernando e tem enquetes que tá dando a Geni, a Lisiane. Então não dá pra gente confiar exatamente nessas enquetes. Olha aí o último Votalhada, olha aí pra vocês entenderem como é que tá. O Votalhada que saiu agora 1h30 da manhã. Prestem atenção aí. Lisiane tá com 18 na média geral pra ser eliminada. Caio ficando com 55 e o Fernando ficando com 25. E aí, quando você vai descendo aqui, né, nos sites, lá no Splash, Notícias da TV e tal, eles vão permanecendo, ela vai permanecendo para sair. Agora, quando vai olhar as redes sociais, quando vai olhar aí YouTube, essas coisas, ela fica variando. Tem perfis que querem a permanência da Lisiane, tem perfis que querem a permanência do Fernando. Então não dá pra gente dizer exatamente para vocês quem é que vai ser o eliminado de hoje à noite. Agora, se eu tiver que apostar, eu vou apostar que quem vai ser eliminado vai ser a Lisiane, tá? Eu acho, tá? Eu só acho. Amanhã a gente vai ter um pouquinho mais de clareza sobre isso, ao longo do dia a gente vai ver isso, mas eu acho que vai ser a Lisiane mesmo. Eu acho que vai ser a Lisiane. Eu não acho que vai ser o Fernando, porque o Fernando, querendo ou não, ele entrega alguma coisa. Já a Lisiane, também, apesar de entregar muita coisa, é uma forma de derrubar o Breno. E o pessoal do Caio, basicamente, quer justamente isso, derrubar o Breno. E eu pensei que o Felipe fosse colocar o Breno lá. E eu pensei que o Caio fosse se dar bem nessa prova, né? Quem se deu bem, olha só quem se deu bem. Quem mais tava sem sorte naquele jogo ali. Quem foi que se deu bem? Felipe. O cara virou o jogo assim, literalmente. Ele não tinha nenhuma vantagem no jogo. O cara não tinha nenhuma vantagem ali. Foi super mal na primeira etapa da prova. E virou o jogo por completo. Conseguiu colocar o Fernando na zona de risco. E com isso, certamente vai eliminar a Lisiane. Mas vamos lá te contar o que foi que aconteceu nessas últimas 24 horas. Vamos lá te contar aí o que foi que aconteceu para levar a eliminação da Dona Geni. Lembrando, tá, gente, que o que a gente está te contando aqui é justamente o que ocorre lá no Play Plus, tá? Não é exatamente o que está sendo exibido na TV aberta, tá? Só para deixar isso claro. E aí, durante a madrugada, logo após da formação da zona de risco, o Haddad e o Caio começaram mais uma discussão ali, daquelas de sempre, um acusando o outro de fazer coisas que um não faz, um acusando o outro das mesmas coisas que o outro faz, um acusando o outro ali de ser hipócrita, um acusando o outro ali
de ser escondido, um acusando o outro de ser mentiroso e tal. E aí o Caio disse pro Haddad que durante a formação da zona de risco, o Haddad contou a mentirinha que ele queria durante a votação, só que ele foi rebatido durante ali a própria votação. E aí o Haddad disse que ele não estava mentindo em nada na hora que ele justificou o voto dele, que ele não estava mentindo em absolutamente nada na hora que ele tinha que apontar ali o voto que ele tinha que dar nas pessoas, e que as pessoas ali também têm medo de apontamentos e tal. E sim, aí eles ficaram falando ali, um ficou pra cima do outro, e aí o Caio começou a dizer que o Haddad se achava o finalista, e aí o Haddad começou a dizer ali que o Caio era a maior prepotência da história do programa, que o cara fala que tá se sentindo mal o jogo todo porque ele não é apontado e não é votado. E aí isso também é verdade, tá? Porque tem o vídeo lá que a Anne viu, inclusive foi um dos motivos que levou a Anne a considerar a indicação de um deles para a zona de risco, porque ela viu o vídeo e nesse vídeo aí o Caio, mesmo que em tom de brincadeira, ele disse que ele precisava criar uma treta com alguém ali, porque ele estava sem enredo. Então ele precisava de alguma coisa para aparecer no jogo. E aí sugeriram então criar ali uma treta entre ele com a Anne, porque assim ele aparecia no jogo. Esse vídeo aí é verdade mesmo, isso aí é de fato. E aí o Caio se defendeu, e aí começou a chamar o Haddad de perdido e desorientado, que o Haddad está se metendo no jogo dos outros, que o Haddad isso, que o Haddad aquilo, a mesma coisa de sempre, gente, é chato. É uma das coisas que, inclusive, eu venho repetindo todo o vídeo que a gente está fazendo na nossa cobertura da Grande Conquista. É chato, porque os dois não saem do mesmo lugar. É chato, porque a briga lá não sai do mesmo lugar, não sai. É todo tempo a mesma coisa, é todo tempo o Caio acusando o Haddad, é o Caio acusando o Breno, é o Caio acusando o Guipa, não sei o quê. Tô chamando de mentiroso, chamando de duas caras, não sei o quê. Todo tempo chamando e fazendo a mesma coisa. E aí todos eles estão rebatendo a mesma coisa, usando os mesmos argumentos. Então é um jogo que não anda, é um jogo que não sai do lugar, é um jogo que de fato não faz absolutamente nada além do que já era o esperado. Eu acho que inclusive essa é uma das razões do porquê a Grande Conquista não está saindo do lugar na audiência. Porque está sendo repetitivo demais essa parte aí do jogo. Eles estão igual ao que aconteceu na Fazenda 15. Lembra lá que eu sempre reclamava com a Nádia com relação à narrativa que ela trazia para dentro da Fazenda 15? A Nádia era sempre a mesma coisa. Enquanto todo mundo avançava as suas narrativas, a Nádia fazia o possível para trazer as narrativas no entorno dela. Então ela arrumava treta com todo mundo. Era chato, inclusive, de ver. Mas a Nádia funcionava desse jeito. Só que aí na Grande Conquista parece que todo mundo está fazendo a mesma coisa, só que de uma forma coletiva, e fica chato de ver. É maçante você ver eles gritando a mesma coisa. Inclusive agora, né, no momento que eu estou falando com vocês aí, um pouquinho antes, o Guipa e o Breno brigaram de novo, pela mesma razão. Chato de novo. Só que dessa vez, né, o Guipa ele já estava um pouquinho mais coringando, então ele já conseguiu ser um pouco mais engraçado. Mas ainda assim é chato de ver, né? É chato demais. E aí o Caio e o Haddad não saem do lugar, desse lugar comum, desse negócio de o teu jogo é isso, o teu jogo é aquilo, e aí quando o Caio não quer brigar com ninguém, quando o Caio sabe que ele perdeu a razão de alguma forma, que ele perdeu no argumento, ele começa a dizer, sai fora, isso, aquilo, ele começa a usar esses argumentos, argumentos não, ele começa a usar esses artifícios para se sair da discussão. É chato, gente, é chato de ver e tal. E aí ele começa a apontar a incoerência dos outros, e aí os outros apontam a incoerência dele, e é a mesma coisa, fica nesse troca-troca de incoerências.
Só que assim, todo mundo tem coerências, então assim, pra que você ficar querendo se ligar só nessa questão da incoerência? É chato, inclusive. Você não tá num jogo pra saber quem é o mais coerente de todos. Você tá num jogo aí pra saber quem é o melhor estrategista de todos, não quem é o mais coerente de todos. Porque se fosse pra ser o mais coerente de todos, meu filho, ninguém ganhava esse jogo aí, sério mesmo. Todo mundo que tá aí dentro é extremamente incoerente. Todo mundo que tá aí dentro faz coisas que diz que não faria em outra situação. Caio é um desses, inclusive, né? Então é chato demais. E aí depois, em outro momento, a dona Geni começou a chorar ali, porque ela disse que não sabia jogar a Grande Conquista, quando o Felipe foi lá discutir com ela, porque o Felipe já chegou e disse logo pra ela: votei na senhora sim, porque a senhora dessa vez podia ter escolhido, montado uma estratégia melhor. Porque a zona de risco não começa no momento aqui da terça-feira. A zona de risco começa lá na prova. Quem a senhora vai escolher para ser dono junto com a senhora? E a senhora vai lá e puxa o guipa. A senhora vai lá e faz toda isso. A senhora não pensou. A senhora puxou alguém para montar uma estratégia. E aí a dona Geni tentou inverter a história. A dona Geni tentou colocar a situação como se o Guipa tivesse colocado uma coleira nela e ela fosse um cachorrinho. Inclusive foi isso que ela disse. Ela inverteu a história e tentou colocar isso. Só que o Felipe disse que ele não ia ficar ali levando porrada, que ele não ia apanhar por causa dos erros da dona Geni. Ele não ia entrar nessa história, ele não ia entrar nessa seara. Basicamente ele não ia colocar nisso aí. Que ele estava ali no jogo, tanto que ele falou: eu tô num jogo aqui, eu tô no jogo, e que eu estando dentro de um jogo, eu não posso usar só o coração para justificar as minhas ações aqui dentro. Então o que a senhora fez não teve estratégia nenhuma, a senhora fez a mesma coisa que a senhora fez na outra vez que a senhora foi a dona, a senhora fez a mesma coisa. E aí, como vocês sabem, a dona Geni, ela não sabe quando ela não quer ali discutir, ela começa a chorar, ela começa a dizer que as pessoas não estão compreendendo ela começa a dizer que as pessoas não entendem ela, então ela diz assim: eu não sei jogar isso aqui, você não tem que me culpar quando você fala que eu tô deixando ele jogar. Então ela disse assim, nesse momento, que basicamente ela era só um cachorrinho e que quem tava dando as ordens era o Guipa e tal. E enfim, e aí depois o próprio Felipe jogou na cara dela. Era consenso, a senhora concordou. Então não tem como a senhora dizer que a senhora não sabia. Não tem como dizer que a senhora não estava atento a isso, né? E estava. E aí, mas o Felipe de fato tem razão também de se sentir da maneira como ele se sentiu. Não é todo mundo que se sentiria tão feliz, ninguém se sentiria feliz de cair numa zona de risco. Ao contrário, ainda mais com uma estratégia que eu possa dizer burra, que a dona Geni fez. Para mim foi uma estratégia muito burra o que ela fez. E aí depois disso aconteceu mais uma discussão ali, que foi justamente entre a Lisiane e o Rideu. Lisiane foi gritar ali com o Rideu porque o Rideu entrou no quarto. E aí a Lisiane disse para ele que agora, aos 45 minutos do segundo tempo, faltando 7 dias para o programa acabar, o Rideu tá querendo aparecer, Rideu tá querendo mostrar serviço, Rideu tá querendo mostrar a que foi que ele veio, por que ele entrou nesse programa e tal. Então ela tava muito chateada, ela tava muito chateada com isso. E aí o Breno tava ali assistindo tudo isso, né? Então ali ela disse ali que o Rideu não era amigo do Breno, pro Breno entender que o Rideu não tinha nada de amizade com ele, que o Rideu não tinha nenhuma amizade com ela, nem com ele, nenhuma consideração por ele, que ela tinha avisado isso pra ele, que ela tinha avisado pro Breno que o Breno não confiasse no Rideu, porque o Rideu não era uma pessoa confiável e tal. E aí depois o Rideu começou a dizer ali que ela não podia ficar falando isso dele, porque afinal aquilo era um jogo, porque aquilo ali ele estava fazendo as coisas de uma forma jogando e tal, e que por ele estar jogando ele tinha que usar as estratégias que ele podia fazer e tal. E aí a Lisiane e o Breno depois, né, o Rideu tava ali
continuando trocando acusações, e aí depois a briga se voltou exatamente para a Lisiane e para o Breno, que trocaram acusações ali com o Rideu, porque ele já foi consolado pelo Breno enquanto ele chorava, e depois o Rideu preferiu trocar de lado e preferiu ficar logo ali próximo do Caio, basicamente, depois de já estar junto ali com o Caio. E aí depois a Lisiane jogou na cara dele, aos 45 minutos do segundo tempo, tu só tá querendo aparecer agora, tu só tá querendo fazer as coisas agora e tal. E aí ele ficou pé da vida, saiu de dentro do quarto, e aí rolou uma briga entre a Lisiane e o Breno, tanto que o Breno se exaltou com a Lisiane, disse que ela poderia ser eliminada por causa das coisas que ela estava falando ali pro Rideu, que ela poderia sair. Ele jogou o negócio assim em cima da cama com bastante violência, inclusive, pra tentar chamar a atenção da Lisiane. Eu achei assim que a atitude do Breno muito, mas muito violenta, sério mesmo. Eu achei que o Breno estava muito descontrolado nesse momento que ele brigou com a Lisiane. Inclusive mostraram isso aí, inclusive mostraram essas coisas na televisão. Eu achei extremamente cansativo, inclusive. E aí depois rolou mais uma outra briga ali, justamente com o Breno, com a Lisiane, com o Haddad, o Caio e a dona Geni. Sério, foi muito cansativa a noite de ontem. O Breno começou a insultar o Caio, dizendo que a máscara dele estava caindo, que não tinha mais jeito. E aí a dona Geni estava ali dentro, na cozinha, só ouvindo as coisas. E aí o Caio, então, disse pro Breno que a Lisiane influenciava o jogo dele, que a Lisiane que fazia as coisas. E aí começou uma outra briga ali com a dona Geni e o Guipa, com a dona Geni acusando o Guipa de ter influenciado ela, do Guipa ter feito ela fazer as coisas que ele queria fazer, do Guipa ter feito, mexido com a cabeça dela e tal. E aí começou toda uma discussão ali em cima disso, né? E aí depois o Haddad entrou no meio, começou uma outra gritaria. O Haddad começou a dizer que o Caio se omitiu o jogo todo, passou 6 semanas de jogo sem fazer absolutamente nada, e que agora ele tá querendo aparecer, e agora ele tá querendo entrar no jogo, que agora ele tá querendo ali mostrar serviço, e que agora, faltando poucos dias pro programa acabar, que ele tá fazendo isso e tal. Então, assim, eles ficaram trocando ofensas, um lado trocando ofensa com o outro. Foi bastante cansativo, foi um barraco muito grande. E aí a Lisiane começou a gritar ali, dizendo que o Caio é o rei da incoerência. E aí, no meio dessa briga aí, a dona Geni e o Guipa também discutindo ali. Guipa tava dizendo que a dona Geni tá acusando ele injustamente porque ele não enganou ninguém, ao contrário, que ele sempre deixou bastante claro qual era o jogo dele, que ele sempre deixou bastante claro as coisas que ele estava fazendo, que ele sempre deixou bastante claro aí qual era o caminho que ele estava tomando, que ele sempre deixou bastante claro aí qual eram as intenções de jogo que ele tinha, e que a dona Geni concordou com isso, inclusive, que a dona Geni havia concordado com ele nessa estratégia, e que não era isso que a dona Geni estava dizendo. E aí a dona Geni começou a acusar e começou a dizer que o Guipa colocou uma coleira nela, que ela estava igual um cachorrinho, que o Guipa era que estava dando as ordens e tal. Ela tentou de todas as maneiras inverter a história, só que a essa altura do campeonato já não tem mais como inverter essa história. A essa altura do campeonato, gente, já tá assim, impossível de inverter essa história. Impossível você tentar mudar isso. A edição da televisão, inclusive, foi bastante clara quando mostrou os VARs ali, dela, de fato, colocando o Breno como abusador, como agressivo e tal, com relação às mulheres. Então, foi algo muito complicado aí para dona Geni. A edição trouxe o VAR para ir, trouxe o VAR para mostrar aí que a dona Geni também estava cheio de problemas. E aí o Guipa começou a disparar ali para dona Geni, que ninguém pode culpar ele por fazer o jogo, ninguém pode culpar ele por fazer aquilo que se espera
de um jogador. Então ele foi ali fazer as coisas que o jogo tava pedindo para ele, que era se defender, e ele se defendeu. Era assim que ele encontrou uma forma de se defender. E só, ele não estava agindo de uma forma ilegal, de uma forma errada. Ele apenas se defendeu. Mas, assim, todo mundo caiu pra cima dele. Dona Geni começou a gritar com ele de novo, dizendo que ele tinha sido mentiroso, desonesto com ela. Aí depois ele respondeu dizendo que não estava sendo desonesto com ela. Depois a Dona Geni começou a dizer que ele estava querendo dar as ordens para ela e que ela estava arrependida de fazer as coisas que ele tinha pedido para ela fazer e tal. Tipo, agora já era bem tarde, né, Dona Geni, da senhora falar isso, né? Muito tarde mesmo para essas coisas. E aí houve de novo uma outra briga aí do Caio com o Haddad, e aí essa briga aí, o Caio disse que o Haddad formou um grupinho lá dentro do jogo, e aí já na primeira semana do reality, dentro da vila ainda, e aí o Haddad disse que ele jogava sozinho esse jogo, que ele não tava ali jogando em grupo com ninguém, que ele nunca gostou de jogar em grupo, nunca quis jogar em grupo. Só que o Caio continuava dizendo que não, que o Haddad preferia jogar em grupinho, que o Haddad tava ali sim jogando em grupo, que o Haddad isso, que o Haddad aquilo. Sério, foi bem chato isso, foi bem chato mesmo. E aí depois o Caio mesmo disse que ele não pertencia a nenhum grupo, porque ele ali é um jogo individual e é um por um, e já era, que ali é cada um por si e tal. E aí todo mundo entrou numa discussão ali que ninguém se entendia. Eu juro pra vocês, eu não entendi absolutamente nada depois desse momento aí. Porque foi uma gritaria, a Lisiane começou a gritar ali com o Caio começou a gritar com a Lisiane, aí todo mundo começou a gritar com todo mundo, que eu realmente não entendi ali para onde as coisas estavam indo, eu realmente não entendi ali para onde as coisas estavam caminhando e tal. E aí depois o Haddad foi lá no quarto, foi conversar com as pessoas ali. E aí a Dona Geni e o Haddad discutiram durante a madrugada. O Haddad disse que a Dona Geni só aponta uma pessoa em todas as dinâmicas e é justamente uma pessoa que não faz parte do convívio dela. E aí depois o Caio entrou no meio da discussão. Aí o Caio começou a dizer que o Haddad também não aponta outras pessoas, que o Haddad só sabe apontar as mesmas pessoas de sempre e tal. E aí o Haddad rebate pro Caio e diz que o Caio também só vive apontando as mesmas pessoas, que o Caio só aponta aquelas pessoas todo o tempo também. Então, se ele tá reclamando aí, também tem que olhar para si, ser coerente e tal. E aí depois a Dona Geni falou que ela não sabia o posicionamento ali que o Haddad tinha sobre ela. E aí ela rebateu as críticas sobre ele, mas só que aí já era meio tarde demais. E aí, assim, sério, gente, foi uma maior confusão. E aí depois a Lisiane entrou ali dentro do quarto, começou a dizer que o Rideu, que o Caio, todos eles estavam fazendo um escarcéu ali dentro, que todos eles estavam arrumando uma confusão ali. Disse que o Rideu nunca enganou ela e que ele fez um escarcéu na zona de risco em que ela e a Anne eram as donas, só porque o nome dele foi sugerido. E aí depois ela começou a dizer que ele nunca enganou ela. E aí o Breno depois, né, nessa confusão toda aí, disse que se ele fosse o dono, ele indicaria o Rideu ou o Céu para a zona de risco. Sério, a madrugada toda foi só isso aí, gente, só confusão. Foi só uma confusão mesmo generalizada ali, uma confusão, uma gritaria assim horrível. Uma gritaria horrível. E aí hoje de manhã o Guipa se encontrou com a Dona Geni ali na cozinha. E aí ele pediu desculpas ali pra Dona Geni por ter comemorado que ela recebeu mais votos que ele na votação dos donos, que colocou ela na zona de risco. Ele disse que não teve nenhuma intenção de prejudicá-la na estratégia de votos que ele montou.
e tal, e que sim, ele precisava assim se proteger no jogo, que sim, ele fez isso, e aí ele pediu um abraço pra ela, deu um beijo nela também. E aí ela contou que ela ficou triste foi com o Felipe, afirmando que ela deixa que outras pessoas mandem no jogo dela, que foi isso que deixou ela triste, que foi isso que deixou ela magoada, porque ela não tinha essa intenção, ela não tinha pensado por esse lado, ela não tinha pensado assim nas coisas, que ninguém tinha falado isso pra ela, que era como se ela não tivesse a autonomia dela de pensar nas coisas dela ou do jeito dela, né? E aí o Guipa disse que ele não fez com maldade, não fez nada com maldade, ele só montou uma estratégia de jogo ali em que ele pudesse se beneficiar também, porque depois ali que ele conversa com a dona Geni e fala que ele não teve maldade, que ele não teve nada com relação a isso, ele estava lá na esteira, né, como ele sempre estava de manhã, e aí o Felipe estava lá. E aí, lá na esteira, ele contou pro Felipe o porquê que ele montou essa estratégia toda, o porquê, então, que ele fez toda essa movimentação de jogo para colocá-lo na zona de risco, mas assim, tanto que ele até falou que ele não tinha a intenção de fazer isso de uma forma a prejudicar o Felipe, que o Felipe é uma das poucas pessoas ali da Grande Conquista que ele quer manter contato aqui fora. Mas ele precisou fazer isso aí, de colocar ele na zona de risco, mesmo gostando muito dele, por uma razão. Ele disse assim, o Guipa, que quando a dona Geni puxou ele para ser dono e tal, ele já sabia e já imaginava que ele poderia ir para a zona de risco. Só que quando ele entrou no quarto dos donos e ouviu o Caio dizendo que qualquer pessoa que fosse com a dona Geni, que fosse dono com a dona Geni e fosse ali disputar os votos com ela, ia para a zona de risco, ele disse que não podia ficar sem dar uma resposta para esse desafio que o Caio propôs. E que foi por essa razão, então, que ele fez o que ele fez, de armar toda essa estratégia aí, de colocar o Felipe na zona de risco para justamente se salvar na zona de risco e colocar a dona Geni no lugar dele. Inclusive, ele disse que só tinha 3 possibilidades dele conseguir isso. Ou era o Rideu, ou era a Tati, ou era o próprio Felipe. Então ele falou, eu só tinha essas 3 chances de colocar alguém que pudesse fazer com que eu caísse fora da zona de risco. Então só tinha essas 3 opções, não tinha outras opções. E aí ele mesmo explicou, e depois até o Felipe falou, não, tá tudo bem, em questão de jogo eu não vou levar pro coração e tal, eu também faria a mesma coisa se fosse comigo. E de fato, eu acho que qualquer um faria a mesma coisa ali. Porque imagina só, e eu acho que nesse ponto aí o Guipa tem razão. Você entrou num jogo que não era o jogo que você estava jogando. Não era a pessoa com que você tinha uma estratégia. Essa pessoa te puxou para ser dono junto com ela. E aí, você entra, você ouve que o aliado daquela pessoa diz que aquela pessoa vai escapar da zona de risco, única e exclusivamente porque ela vai a mais querida, a mais votada da casa, não sei o quê. E aí, o que você faz ali? Você vai tentar armar uma estratégia para se safar e tentar colocar ela no seu lugar. Então, errado ele não estava. Ele não fez uma coisa errada, ele não fez uma movimentação de jogo errado. E agora realmente não tem mais o que fazer, né? Falta uma semana para o programa acabar, não tem mais certo e errado nesse momento aí. Ele fez a movimentação que ele tinha que fazer, ele fez a movimentação que era necessária fazer para escapar da zona de risco. E deu certo. Tanto deu certo que ele está imune, né? Só vai voltar a poder disputar uma zona de risco agora, né? Na quinta-feira, né? Depois da eliminação ou da Lisiane ou do Fernando. E aí depois eles criticaram ali as atitudes do Breno durante a votação. Eles disseram ali que o Breno começaram ali, que o Breno, aliás, também tinha ali uma atitude muito, mas muito conveniente, porque o Breno, quando ele via que um lado estava mais forte, ele se afastava do outro,
e ele disse assim que o Breno está faltando com a verdade em muitos momentos e que o Breno acaba ocultando várias e várias coisas na hora lá da votação, que o Breno sabe das coisas, mas na hora de se justificar ele prefere ocultar detalhes de propósito, justamente para se dar bem, justamente para confundir a cabeça deles, justamente ali para deixar tudo mais confuso. Então o próprio Guipa vai dizendo que ele já percebeu isso do Breno, que ele já percebeu toda essa movimentação do Breno aí, que o Breno falta com a verdade em muitos momentos, que o Breno de fato não está tão disposto assim a se comprometer com esse jogo e que o Breno na verdade só está ali, como a gente pode dizer, que está ali mais para passar o tempo mesmo, que ele não estaria ali tão preocupado com outras coisas. Mas de fato, assim, quem está vendo o Breno, está vendo que o Breno tem horas que ele se aproxima muito das pessoas que ele acha que está forte e depois ele se afasta quando ele vê que essas pessoas começaram a enfraquecer. Aconteceu isso diversas vezes com o Haddad, com o próprio Guipa, depois ali com o grupo ali do Caio, que ele se aproximou, depois com a Lisiane. A Lisiane é que ele está tendo uma coisa mais forte, um elo mais forte. Porque de resto ele tá muito assim, ele fica indo de lado em lado. Então foi isso aí que ele disse, e o próprio Felipe também concordou, que o Breno ele tá ali se distanciando muito no jogo, que o Breno se distanciou muito dele, que o Breno ali tá arrumando confusão com todo mundo sem necessidade, que o Breno ali poderia ter um desempenho melhor nesse jogo se ele também fosse um pouquinho mais... eu esqueci qual foi a palavra que ele usou. Mas que o Breno poderia fazer um jogo diferente, não está fazendo. Que o Breno ali acaba fazendo as mesmas coisas de sempre e isso acaba colocando o jogo dele numa situação complicada. E aí depois que o Felipe sai, o Guipa fica sozinho ali, ele conversa com a câmera e disse assim que o plano dele deu 100% certo e que foi isso mesmo que ele esperava que fosse acontecer. Ele disse ali que ele conseguiu escapar da zona de risco, ele lembrou ali que ele não montou nenhuma estratégia que fosse prejudicar a Dona Geni, e ainda contou depois ali pro Felipe, porque teve uma hora ali que ele também estava contando pro Felipe como é que foi a escolha ali deles e tal, mas ele não falou um detalhezinho que ele falou quando ele estava sozinho ali. Ele disse que o Rambo era só uma segunda opção, mas não era uma segunda opção que ele de fato queria. Uma segunda opção que ele queria era uma opção mais forte. Ele queria pensar num Caio, por exemplo, como uma segunda opção. Mas aceitou colocar no Rambo como uma segunda opção, porque seria uma escolha com o coração, e que foi a Dona Geni que sugeriu isso, que foi a Dona Geni que colocou essa história ali e tal. Então ele só aceitou porque foi a Dona Geni. E aí, em outro momento ali durante o dia, o Felipe contou pra Tati que durante a madrugada ele ouviu um barulho de beijo numa das camas ali do quarto e suspeita que o beijo tenha sido entre a Lisiane e o Breno. Ele suspeita que os dois já deram um beijo ali durante a noite. E aí o Felipe lembrou alguns comentários já feitos por eles mesmos dentro do jogo. Só que a Tati duvidou que isso de fato tenha acontecido durante a madrugada. Depois ela falou que até acha que os dois formam um casal bonitinho, mas que ela tinha realmente dúvidas se eles se beijaram. Eu sei que essa informação pode não ser tão relevante, mas guarda ela que lá na frente uma outra pessoa usou essa informação e jogou isso na cara da Lisiane, né? Vamos avançar aí ao longo do dia. E aí depois aí o Haddad foi conversar com o Guipa, foi conversar ali com o Fernando, foi conversar com a galera que ele sempre conversa ali na academia. E aí, nessa conversa, ele disse que já percebeu qual é a estratégia que o Caio tem. A estratégia que o Caio tem é ser apontado o tempo inteiro, justamente para ele ser votado, justamente para ele se colocar nesse papel de ser apontado e votado o tempo todo,
porque aí ele pode dizer que está sendo perseguido. Então o Haddad disse assim que o Caio durante semanas se omitiu do jogo e que agora, faltando uma semana para o programa acabar, ele está correndo atrás do tempo perdido, fazendo com que as pessoas se voltem contra ele, para ele poder fazer o papel de vítima, para ele poder fazer e poder dizer para as outras pessoas que ele está ali passando por dificuldades, quando na verdade ele não está, né? Quando na verdade ele não está passando por nenhum grande problema ali. Mas, pelo que o Haddad disse, essa é uma estratégia que está fazendo. E aí o Gui aproveitou e reforçou e disse que o Caio está fazendo uma psicologia reversa, ao dizer que ele não tem medo da zona de risco, quando na verdade ele também tem, morre de medo. Aí o Guipa disse que ele também já fez muito isso, quando ele disse que ele não tem medo da zona de risco, mas que sim, às vezes ele tem um cagaço da zona de risco, que ele morre sim de medo de ir para a zona de risco, mas que ele não quer que as outras pessoas saibam disso. Então ele tem que manter a pose firme, né? Que ele tem que manter ali as coisas numa pose de se segurando numa pose firme. E aí, de tarde, começou mais uma briga, dessa vez com o Breno. E essa briga envolveu também o Felipe. Nessa briga ali, mais acusações entre o Caio, Lisiane e o Breno, o mais do mesmo. Só que dessa vez, eles lembraram o Resta 1. E aí, o Breno disse que o Caio só não foi salvo pela Tati Pink porque ela devia um favor para ele. Foi isso mesmo, né? O Breno disse que só não foi salvo, que só não foi o alvo da Tati Pink porque ela devia um favor para ele. E que foi por isso que ela não o colocou na zona de risco naquele momento. Pois é, foi isso que ele falou ali naquele momento. E a Tati Pink ali, né, tava falando assim, tava pensando assim, mas gente, como assim eu tô devendo um favor para você? Como assim? Ela disse ali, inclusive disse que o Breno era mentiroso, que ela nunca falou que ele estava devendo favor, que ela estava devendo, aliás, favor algum para ele, que é o contrário. Ela era até grata por ele por algumas coisas que ele fez por ela no jogo, mas que ela não devia um favor para ele, que ela não devia nada para ele. E ela te disse que quando ela dá a palavra dela, ela leva a palavra dela até o final e que ela havia prometido que naquela ocasião, por causa dele ser o dono, ela não ia votar para colocá-lo na zona de risco e que ela cumpriu a palavra dela de não votar para colocar o Breno na zona de risco. Só isso aí que ela disse. Foi esse o comprometimento dela. Só. Então ela disse que o Breno era mentiroso. Ela começou a gritar ali que ele era um cara mentiroso. E aí depois o Breno começou a lembrar do que ela falou. E aí ela disse, eu não falei nada disso, você está mentindo. Eu apenas disse ali que eu ia votar a seu favor na zona de risco, justamente por causa ali das coisas que a gente combinou antes e tal, mas só por causa disso, não havia outros motivos e tal. Então ela começou a jogar e a botar o dedo na cara dizendo que ele era falso. E ele é, de fato, muito falso, assim, nesses momentos. E aí depois, né, o que foi que aconteceu? O Felipe entrou ali no meio da confusão para defender a Tati Pink e disse logo que o jogo do Breno é um jogo sujo. E aí ele disse assim que esse jogo ali é um jogo muito nojento, que o Breno é incapaz de reconhecer os erros dele e as incoerências dele e fica tentando justificá-los ali a todo momento, culpando os demais colegas pelos erros dele todo o tempo, culpando os outros. E aí o Breno disse que ele não estava culpando ninguém, que ele não estava culpando e que ele estava apenas contando e cobrando ali as coisas que ele viu e que disseram para ele. E aí a Tati disse que isso não aconteceu. E aí o Breno disse que aí o Felipe disse que o Breno estava mentindo, que não era assim que as coisas aconteceram. E aí no meio dessa confusão aí, o Caio começou a falar que a Lisiane estava formando um casal com o Breno no final da temporada do programa. O Caio se levantou e começou a dizer isso aí.
Sério, foi o maior gritaria no meio disso tudo. Mas antes, o Felipe apareceu ali e disse que a partir daquele momento tinha acabado qualquer confiança que ele tinha no Breno, tinha acabado qualquer parceria que ele tinha com o Breno, que ele não ia mais proteger o Breno de nada, que ele não ia mais ajudar o Breno em coisa nenhuma, que o Breno agora não contasse mais com a proteção dele, que agora o Breno se virasse. E aí a Lisiane começou a cair em cima do Caio, porque o Caio começou a acusar o Breno e a Lisiane de formarem o casal. Aí a Lisiane e o Breno estavam zombando o Caio, exatamente por eles somente cantarem e somente fazerem as coisas durante o programa ao vivo. E acusarem o Caio de se fingir de bom moço para ficar pedindo para ir para a zona de risco. Só que aí o clima foi piorando, porque o Caio começou a dizer que agora que tá faltando só uma semana, a Lisiane resolveu assumir que tá fazendo um casalzinho ali com o Breno no momento de desespero do jogo. E aí vocês sabem, a Lisiane perdeu a cabeça, Lisiane começou a gritar, Lisiane começou a dizer que ela nunca acusou o Caio de querer fazer casal com a Edilane, nunca acusou a Tati de querer fazer casal com o Felipe, e que ele tá levando a intimidade dela pra dentro do jogo, que ele não tinha direito de fazer isso, e que ele não tinha coisa pra fazer isso, e depois ele mesmo desviou do assunto, né? Ele disse assim, mas eu não falei isso, não falei nada disso, e aí ela começou a gritar, você é nojento, você não devia fazer isso, eu não falei nada de você com a Edilane, você tá trazendo isso pra dentro do jogo. E aí ele começou a dizer que ela tava querendo sim fazer casal agora, porque ela tava desesperada, porque o jogo tá acabando. E aí ela começou a dizer pra ele não colocar a intimidade dela dentro do jogo, que ela não tava fazendo isso com ele, que ele tava sendo sujo e tal, enfim. E aí em outro momento o Rambo disse que o Breno era muito mau caráter e disse ali que ele era comparável ao Guipa. E disse assim que o Breno fez tudo do completo contrário daquilo que ele falou, que o Breno era, e que o Breno está completamente perdido. Ele disse ainda que o Breno é um mau caráter, falso e escondido, que se faz de amigo de todo mundo, enquanto ele disse que, apesar de achar que o Guipa é um mau caráter, é um mau caráter escrachado que fala na frente de todo mundo, então que ele não tem medo do Guipa, mas que ele tem medo do Breno, porque o Breno se esconde na frente de todo mundo. Porque, segundo ele, o Guipa pelo menos blefa e joga, e ele deixa claro que ele está fazendo isso. E aí depois o Rambo disse que é a Lisiane quem estragou o Breno. Isso porque a Lisiane não ouviu, né? Imagina aí quando o Felipe também sair e descobrir que foi o Rideu quem sugeriu para dona Geni, né, indicá-lo para a zona de risco, só para ele acordar, porque ele estava apaixonado pela Tati, né? Vai ser bem engraçado esse momento, né? E aí depois o Rambo admitiu ali para Tati que ele tá de coração partido por causa do Breno não ter salvado ele da zona de risco no Resta 1, mas ali ele disse que o Breno agora vai pagar pelo que ele fez, que o Breno agora vai começar a sentir o isolamento que ele está vivendo dentro do jogo, e que foi ele mesmo que procurou isso para dentro dele do jogo e que ele vai viver essas coisas. E aí depois, a Lisiane, quando estava conversando com o Guipa, ela admitiu ali que o Breno tá sempre... Aliás, o Guipa disse que o Breno tá sempre caçando uma pauta ali dentro para arrumar briga com as pessoas, o Breno tá perdido dentro desse jogo, e ainda ele disse que os embates que o Breno se envolve ali dentro acabam sempre trazendo a Lisiane junto com ele. E aí a Lisiane admitiu que ela odeia o Breno jogador, que ela gosta do Breno, da pessoa do Breno, mas que ela odeia o Breno jogador, porque o Breno jogador acaba colocando ela em uma situação complicada que ela não gosta de viver. E aí, um pouquinho antes da zona de risco, o Céu foi cobrar o Guipa pelo fato do Guipa ter feito uma estratégia de colocar a dona Geni na zona de risco e se salvar
ali e não ir para a zona de risco. O Céu disse que não concordava com a postura do Guipa ali, aí o Guipa disse que agora ele tem que se sentir culpado por ter feito uma estratégia para se salvar e que qualquer pessoa que está jogando ali faria a mesma coisa. E aí ele disse assim para o Céu que se ele ficasse com esse pensamento, outras pessoas vão ganhar o jogo e que aquele jogo ali vale R$1 milhão. Só que o Céu disse ali que ele não está ali para ganhar R$1 milhão. Então, tudo bem se você não está ali para ganhar R$1 milhão, mas o Guipa está ali para ganhar R$1 milhão. Ele está ali por causa do prêmio, então você tem que pensar nisso. E aí, depois, o Guipa entrou ali dentro e falou ali, e disse que ele ficou bastante incomodado com a atitude do Céu e disse que era só o que me faltava, ter que agora ficar explicando estratégia, ter agora que ficar explicando ali as coisas que eu fiz para me salvar da zona de risco que eles queriam que eu fosse. E era exatamente isso mesmo que eles queriam, né? Eles queriam que a dona Geni escapasse e que o Guipa fosse para mais uma zona de risco. E aí, hoje, durante ali o ao vivo, a Raquel falou com eles, pediu ali para eles falarem com o Brasil, para pedir votos. E aí a dona Geni falou que ela queria ali ficar, porque esse era o sonho da vida dela, participar de um reality e tal, porque era só coração, essas coisas aí chatas que ela sempre fala o tempo todo. É muito chato, né, a dona Geni, nessas horas. E aí o Felipe disse que ele foi ali para se mostrar e que ele acredita que ele mostrou quem é ele por completo, que ele tá jogando ao jeito dele, mas que ele continua jogando ali, sendo um bom jogador. E aí o Caio disse que ele tá ali também sendo um bom jogador, fazendo as estratégias dele e tal, e que se as pessoas gostaram dele, que deixassem ele ficar. A Lisiane também falou ali, ela disse que provavelmente já virou meme aqui fora por causa da comemoração antecipada que ela fez de escapar da zona de risco, porque ela imaginava que o Guipa ia colocar só o Caio ali, porque deu um empate, mas enfim. E ela disse ali que se o Brasil gosta dela e que se coisa com ela, se identificou com ela, que deixasse ela ficar. E aí, depois desse momento aí, né, a Raquel perguntou ali quem eles queriam, né, os outros que saíssem. E aí o Haddad olhou assim para cada um, né, que tinha ali na zona de risco e disse que ele queria que o Felipe fosse eliminado e que ele não ia, apesar de tudo, ser tão coerente com o voto dele, porque ele votou numa pessoa e queria que outra fosse eliminada. E aí a Tati disse que queria que a dona Geni fosse eliminada. E aí o Rambo disse que queria que fosse a Lisiane eliminada. E aí um monte ali de gente foi pra cima. O Guipa disse que ele queria, e disse que no primeiro momento ele realmente queria que o Felipe fosse eliminado e tal, mesmo não tendo nada contra o Felipe, mas diante do que o Céu acusou ele de fazer ali, de tentar prejudicar a dona Geni, então agora ele queria que a dona Geni saísse. E aí o Céu tava nervoso e respondeu o Guipa dizendo ali que ele queria ali que quem saísse fosse a Lisiane, mas que o Guipa foi uma grande decepção para ele dentro desse jogo, porque o Guipa isso, porque o Guipa aquilo e tal, enfim. Só uma grande de uma perda de tempo. E por último foi o Fernando que disse que ele queria que a dona Geni fosse a eliminada. E aí na hora do discurso, a Raquel frisou muito bem a falta de posicionamento deles ali, especialmente a falta de posicionamento da dona Geni. Ela não falou exatamente o nome da dona Geni, mas ela falou a falta de posicionamento que a dona Geni tem dentro desse jogo. A dona Geni não joga isso. A dona Geni ela passou o tempo todo da grande conquista sem entregar nada. E aí, na hora de anunciar, ela foi direto, né? Ela disse que o participante eliminado era justamente a dona Geni. Ela não fez mistério, foi direto ao ponto, tanto que a dona Geni estava chorando ali de cara. Caio sentiu logo o baque ali e a dona Geni foi eliminada com 15,27% dos votos. Saiu da grande conquista cantando louvor. E aí eles foram para a prova da virada. A prova da virada consistia ali em 2 fases, né? Que era uma prova que eles tinham que fazer em duas formas diferentes ali. 2 fases, aliás.
A primeira fase, eles subiam em cima dessa rampa e eles tinham que derrubar os pinos atravessando uma bola por essa rampa aí. A bola tinha obrigatoriamente que tocar nessa rampa. Independente se essa bola quicasse na rampa e caísse em cima dos pinos, ela tinha que tocar nessa rampa. E guarda essa informação, porque essa informação foi importante aí, tá? Essa informação porque teve um momento ali que o Caio, ele jogou a bola e aí as pessoas lá no X reclamaram que o Caio só jogou a bola e que a bola não tinha encostado lá na rampa. Então, se não tinha encostado na rampa, aquele arremesso dele não valia. De qualquer forma, se não valesse, também não faria a menor diferença, tá? Não ia valer muita diferença. Mas o Caio estava contando como vantagem, sim. A prova da virada era só isso aí mesmo. Eles tinham que atingir o maior número possível de pinos aí e que isso daria uma vantagem para a segunda parte do jogo. E aí o Caio, na primeira rodada, cada um tinha direito a 3 rodadas. Na primeira rodada ele acertou um pino. Na segunda rodada ele acertou, se eu não me engano, mais 3 pinos. E na última rodada, a rodada polêmica, ele acertou o resto dos pinos ali. Se eu não me engano, foram mais 3 pinos, uma coisa assim. E ele ficou com 7 pinos no total. Só que a bola, como vocês estão vendo aí no print, ela não tinha encostado. E aí eles fizeram um VAR para provar que a bola tocou sim na rampa. Então o arremesso dele estava valendo e tal. E aí o Caio teve 7 pinos derrubados. Então ele já foi com a vantagem ali para a segunda etapa da prova. E aí foi a vez da Lisiane. A Lisiane errou logo a primeira bola, né? Não conseguiu acertar. Tanto que a bola ficou lá fora, como vocês estão vendo aí no print. Lisiane já ficou de fora aí. Ela acertou 4 pinos de uma só vez na segunda rodada. E o Caio logo, né? Ficou logo assim, batendo palma. Como quem diz, né? Pronto, agora eu tô salvo. Agora eu tenho a vantagem, mas ele não tinha vantagem. E aí na última rodada ela não conseguiu acertar nenhuma. Então ela fez 4 pontos nessa outra rodada aí. E aí, por último, o Felipe. Felipe foi péssimo, né? Felipe não fez basicamente quase nada de acerto aí. Ele só acertou um pino aí. E só uma rodada. Das 3 ele só acertou em uma. As outras 2 ele perdeu tudo. E aí fomos lá para a segunda rodada dessa prova. Nessa segunda rodada, o Caio teria uma vantagem, que era justamente uma dessas caçapas fechadas. Ao invés dele acertar 3 bolas, ele ia acertar só 2. E basicamente era só isso mesmo de vantagem que ele teria nesse jogo. Com 7 bolas, ele estava se achando mesmo. Com 7 pinos, ele estava achando que ele ia levar essa prova. Depois ele confessou ali que ele achou que a prova estava ganha mesmo pro lado dele, que ele ia escapar da zona de risco. Mas quem escapou foi o Felipe, que literalmente virou o jogo. E aí, na execução dessa prova aí, fecharam a caçapa dele, a última caçapa ali, e ele só tinha direito a 2 bolas para acertar. E aí o Felipe foi mais esperto e muito mais rápido, virou o jogo. O Caio só conseguiu acertar uma das 2 bolas que ele tinha direito. Enquanto isso, o Felipe, já no momento que o Caio estava acertando uma bola, o Felipe já tinha acertado 2. E aí o Felipe acertou as 3 bolas, fechou a caçapa, virou o jogo e colocou o Caio na zona de risco de vez. E aí o Felipe virou e venceu a prova. Uma virada espetacular que eu nem imaginava que fosse possível, porque afinal ele não tinha vantagem alguma nesse jogo. E o Caio quebrou a cara, porque o Caio achou que ele tinha uma vantagem nesse jogo. O Caio achou que pelo fato dele ter ali que acertar apenas 2 bolas, ele venceria com mais facilidade. Mas não foi isso que aconteceu. Muita gente no X reclamou, inclusive, que a Record facilitou as coisas para o Caio. Pode até ter facilitado, mas o Caio também não se ajudou, né? Porque o Caio não conseguiu acertar ali. E o Felipe foi muito mais rápido e acertou as 3 bolas nas caçapas certinho, dentro do tempo certinho ali, e sem ter nenhuma vantagem, viu? O Felipe foi muito, mas muito melhor nesse jogo. E aí o Breno virou o jogo, venceu a prova. E quando ele volta ali
para a mansão. Na hora de decidir quem ele ia mandar para a zona de risco, né? O Breno já deu um passo à frente e ele já pensou, né? Pronto, agora eu que vou para a zona de risco, ele vai colocar em mim. E aí o próprio Felipe falou, eu tive um desentendimento com o Breno, eu poderia colocar o Breno na zona de risco, poderia fazer isso com ele, mas eu não vou colocar o Breno na zona de risco. E aí ele dá um passo para trás e respira aliviado. Ele olha assim, lá no fundo da alma, pro Fernando e coloca o Fernando na zona de risco. E aí a Raquel pergunta se o Fernando estava esperando por essa indicação. E aí o Fernando disse que estava, que já sabia, que já imaginava que ele fosse para a zona de risco, que ele já imaginava que o Fernando, que o Felipe em algum momento faria isso com ele para dar o troco nele, que ele já imaginava que o Fernando, se tivesse uma oportunidade de conseguir colocá-lo numa zona de risco, ele faria isso e tal. Então que para ele não era nenhuma grande surpresa e que ele contava com o voto do público para mantê-lo no jogo. Então foi assim que o Felipe escapou da prova, que o Caio julgava que estava ganha por ele, que o Caio julgava que seria a vez dele de escapar da zona de risco. Não foi, né? Dessa vez não foi. E aí o Caio não escapou da zona de risco, quem escapou foi o Felipe. E assim ficou definida a zona de risco. Caio, Lisiane e Fernando. Quem eu acho que vai ser eliminado aí, tá tudo embolado, não tem nada tão definido assim. Eu acho que quem vai ser a Lisiane, mas, né, a gente aí não pode confiar 100% nas enquetes. As enquetes nessa temporada acertaram até determinado ponto, depois elas erraram tudo. Então não dá pra gente dizer agora, assim, de cara, quem é que vai sair. Eu acho, tá? Eu acho que vai ser a Lisiane. Pela experiência de cobrir reality show, pelo público ali, pelo que o público espera e tá vendo, eu acho que vai ser a Lisiane. O Caio teve a chance e quase saiu naquela zona de risco com o Bruno. A oportunidade de tirar o Caio era aquela. Mas se o Caio permaneceu, então eu mesmo falei pra vocês. Se o Caio não fosse eliminado naquela zona de risco, o Caio seria finalista. Então o Caio vai pra final, gente. Depois disso aí eu acho que tá muito claro pra vocês que o Caio vai pra final. Então a zona de risco tá mesmo entre o Fernando e a Lisiane. E aí a gente vai descobrir amanhã qual dos dois vai ser de fato eliminado. Eu acho que vai ser a Lisiane. Mas pode ser que seja o Felipe, né? Felipe não. O Fernando, né? Porque afinal, né? Muita gente pensava que seria o Felipe eliminado hoje e foi a Geni. Pode ser que seja o próprio Fernando amanhã. Mas isso aí a gente vai descobrir amanhã. O que vai rolar amanhã? Amanhã vai rolar a eliminação e a última prova dos donos. Essa última prova dos donos basicamente não tem valor algum, mas vai definir a última zona de risco aí nesse formato que vocês conhecem, que vai ser formada na sexta-feira à noite. Então na sexta-feira à noite já tem mais uma zona de risco a ser formada, quádrupla também, vão ser 2 eliminados. No sábado, mais uma eliminação. No domingo, não vai ter mais aquela dinâmica de apontamento, não vai ter absolutamente nada. No domingo vai ter uma prova. Esta prova vai definir uma imunidade. Quem vencer vai escapar de uma das zonas de risco, que vai rolar na segunda ou na terça. Quem vencer vai escapar da zona de risco da segunda, se eu não me engano. Vai só para a última zona de risco na terça-feira. E aí, quem vencer essas zonas de risco de segunda e terça-feira já vai direto para a final. Pelo menos foi assim na grande conquista do ano passado. E o Carelli tá seguindo o mesmo roteiro, né? Mas isso aí, gente, eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.